seja bem feliz e unida, agradecer a Ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Olá, meus amados irmãos e irmãs, muito bom dia. 1º de dezembro, estamos aqui iniciando mais um mês da graça de Deus, colocando a nossa vida em oração, neste tempo propício, bonito do Advento, tempo de uma dupla expectativa, a vinda do Senhor, a segunda vinda, a vinda do Senhor na sua encarnação. Nós lembramos, fazemos memória da encarnação do Verbo e também a expectativa da segunda vinda, preparando o nosso coração de modo vigilante, de modo orante, para que nós possamos reconhecer Jesus que está presente no meio de nós. Iniciando este mês, fazem aniversário a Rose de Almeida Magione, a Tereza Verdã, a Tainara Martins e a Maria Ramos. Fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho a cada um de vocês, pedindo que a bondade de Deus possa conservá-las e preservá-las de todo e qualquer perigo. O tempo do Advento. Caros filhos, eis chegado o tempo tão importante e solene que, conforme diz o Espírito Santo, é o momento favorável, o dia da salvação, da paz e da reconciliação. É o tempo que outrora os patriarcas e profetas tão ardentemente desejaram com seus anseios e suspiros. O tempo que o justo Simeão finalmente pôde ver cheio de alegria. Tempo celebrado sempre com solenidade pela Igreja e que também deve ser constantemente vivido com fervor, louvando e agradecendo ao Pai Eterno pela misericórdia que nos revelou nesse mistério. Em seu imenso amor por nós, pecadores, o Pai enviou seu Filho único a fim de libertar-nos da tirania e do poder do demônio, convidar-nos para o céu, revelar-nos os mistérios do seu reino celeste, mostrar-nos a luz da verdade e ensinar-nos a honestidade dos costumes, comunicar-nos os germes das virtudes, enriquecer-nos com os tesouros da sua graça e, enfim, adotar-nos como seus filhos e herdeiros da vida eterna. Celebrando cada ano este mistério, a Igreja nos exorta a renovar continuamente a lembrança de tão grande amor de Deus para conosco. Ensina-nos também que a vinda de Cristo não foi proveitosa apenas para os seus contemporâneos, mas que a sua eficácia é comunicada a todos nós, se mediante a fé e os sacramentos quisermos receber a graça que Ele nos prometeu e orientar nossa vida de acordo com os seus ensinamentos. A Igreja deseja ainda ardentemente fazer-nos compreender que o Cristo, assim como veio uma só vez a este mundo, revestido da nossa carne, também está disposto a vir de novo, a qualquer momento, para habitar espiritualmente em nossos corações, com a profusão de suas graças, se não opusermos resistência. Por isso, a Igreja, como Mãe amantíssima e cheia de zelo pela nossa salvação, nos ensina durante este tempo, com diversas celebrações, com hinos, cânticos e outras palavras do Espírito Santo, como receber convenientemente e de coração agradecido este imenso benefício e a enriquecer-nos com seus frutos, de modo que nos preparemos para a chegada de Cristo nosso Senhor, com tanta solicitude como se Ele estivesse para vir novamente ao mundo. É com esta diligência e esperança que os patriarcas do Antigo Testamento nos ensinaram, tanto em palavras como em exemplos, a preparar a sua vinda. Que assim, então, meus amados irmãos e irmãs, como nós temos sempre o costume de adornar as nossas casas com luzes, com árvore de Natal, com os presépios, que nós possamos também ter a capacidade de preparar o nosso interior. É o interior preparado porque a manjedoura de Cristo hoje é o nosso coração. Então, que à medida que nossas casas tiverem muitas luzes, luzes bonitas, que mostram esse tempo tão particular, né, dentro do nosso ano, que nós possamos também iluminar o nosso coração a este Cristo que vem ao nosso encontro. E para a nossa reflexão, no dia de hoje, temos o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum,
Um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize-me uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, iniciando este ano litúrgico, ano A, ontem já celebrávamos o primeiro domingo do Advento. De modo particular, vamos nos debruçar sobre o Evangelho de Mateus. Mateus tem uma particularidade por ser conhecido como o grande evangelho. Por que o grande evangelho, Padre Marcelo? Porque esse evangelho foi o que foi mais difundido na época logo depois ali que foi escrito, por volta do ano mais ou menos 70 até mais ou menos o ano 80. Esse evangelho foi difundido e foi escrito tendo por base o evangelho de Marcos. Mas aí vocês podem de repente questionar, mas por que ele vem primeiro na ordem canônica de nossas Bíblias? É justamente por isso, pela sua difusão e por ter sido mais conhecido, ter sido apresentado de modo mais próximo às pessoas. E aí depois, é claro, que houve uma recuperação da importância e também do Evangelho, da importância do Evangelho de Marcos como base para os demais evangelhos sinóticos. E para Mateus, Jesus ele é apresentado como aquele que se revela a partir da prática da justiça. E aí a gente pode dizer assim: que justiça é essa? Justiça do olho por olho e dente por dente? Não. De modo muito particular, lá nas bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, nós vamos ver qual é a justiça divina, onde Jesus nos apresenta a sua nova lei, o modo com o qual os seus seguidores devem se apresentar ao mundo. E aqui nesse texto que nos foi proposto no dia de hoje pela Santa Igreja, vemos algo que é muito importante. E a admiração de Jesus em perceber a profissão de fé desse centurião. Todas as vezes que nós nos aproximamos para celebrar a Eucaristia, nós também dizemos isso: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Diga-me a sua palavra e eu serei salvo. Aqui no caso, ele pede a cura, mas nós pedimos a salvação todas as vezes que nós nos aproximamos de Jesus Eucarístico. Só que uma coisa é interessante, que esse centurião é o primeiro dentre tantos outros adoradores que se aproximarão de Jesus pelo dado concreto da fé. E que não vão fazer parte daquele povo, o primeiro povo, o povo escolhido. Aí vocês podem dizer assim: então, por que ele adere à fé? Porque a palavra é universal. A palavra ela é dirigida a todos. Por primeiro, foi apresentada aos judeus, que se negaram a ouvir, que poucos, é claro, aderiram. E alguns preferiram simplesmente não ouvir o que Jesus tinha a dizer. Só que outros que viriam do Oriente, do Ocidente, os pagãos, até mesmo aqueles que não tinham fé nenhuma religião, se aproximaram de Jesus proclamando a sua fé. Então hoje, esta palavra dirigida a cada um de nós traz ao nosso coração o seguinte: como nós temos vivenciado a nossa fé em Jesus Cristo. A palavra tem deixado ao nosso coração sempre aquela alegria de vivenciarmos o amor ao próximo, de vivenciarmos a acolhida, a ponto de merecer e de estar, não de merecer, mas de acolher a graça desse Jesus que está presente em nossas vidas. Então, iniciando este tempo do Advento, que o nosso coração possa estar cada vez mais preparado e que nossa vida não seja uma vida a negligenciar a nossa fé, mas que nós possamos buscar ao Senhor todos os dias e, sobretudo, mostrar esse Senhor a tantas outras pessoas. Quem faz parte da igreja não deve ser visto ou não deve se ver ou se perceber como um privilegiado, mas como aquele que por excelência vai anunciar a Jesus e, anunciando a Jesus, conquistar outras pessoas para a causa do reino. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São Pedro e Nossa Senhora da Saúde, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai
e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma excelente semana para você, uma boa segunda-feira. Nos vemos amanhã. Até lá. Tua igreja, Senhor.